no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12. Quero resumir esta mensagem. A palavra e a temática, ela é muito extensa, ela é muito grande, e nós não poderíamos falá-la somente numa breve mensagem, uma breve reflexão. Nós vamos fazer o que pudermos agora para a glória de Jesus. Vamos resumir para a glória de Jesus o que nós queremos entregar nessa noite. Em nenhum outro a salvação. Vejam bem, em nenhum outro existe salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum dos grandes homens que já viveram suas vidas e deixaram seus legados na área religiosa, na área científica, podem nos salvar. Existe um só, e este um só é a mensagem do Evangelho, é a mensagem que pregamos aqui, é a mensagem que pregamos nas escolas, que pregamos nas universidades, que pregamos nas empresas, que pregamos aos vizinhos, que pregamos no nosso dia a dia. Esta é a única mensagem que pode dizer: você agora tem a oportunidade de ser salvo. E eu vou te ensinar. Nós, igreja, temos esta missão de ensinar este caminho e falar a respeito deste homem, desta pessoa que pode salvar o mundo, que pode salvar a humanidade. Mas Pedro e João, no início da igreja cristã, antes, porém, gostaria de voltar lá no Gênesis que falei para vocês. Quando Deus criou Adão e Eva, havia uma perfeição muito grande. Deus criou tudo de bom na vida deles. Deus criou tudo de bom nas nossas vidas. Tudo é perfeito. O Benjamin, né? Chamamos de Ben, com ele ali, ele é perfeitinho. Tudo de bom, tudo de bom, tudo perfeito, tudo se projetando para depois engatinhar, depois começar a caminhar, depois começar a dizer: papai Marcos, mamãe Priscila, vovô Milton. Tudo perfeitinho, Adão e Eva, tudo certinho. Todos os dias o Senhor os visitava e os alegrava, e se alegrava com eles, e eles com o Senhor, o nosso Deus, no jardim do Éden. Tudo umas mil maravilhas. A felicidade nota 1000. Não havia tristeza, não havia dor, não havia mágoa, não havia nenhuma aflição, nenhuma inveja, nenhum ciúmes, nada. Perfeição. Até que Satanás estragou tudo. Até que o pecado estragou tudo. O pecado é sinônimo de Satanás. Quando Satanás viu que tudo estava bem, ele disse: vou estragar isso aqui. Satanás gosta muito de estragar as festas, e gosta muito de estragar as festas dos crentes. Ele viu a perfeição, ele viu o amor, ele viu a fé, ele viu a adoração, ele viu a santidade, e disse: vou trazer uma dose de veneno para eles. E através da desobediência a Deus, que disse: vocês não comam desse fruto, e Satanás disse: vocês comam, porque isso aqui é bom. Não esqueça que o pecado é bom aos olhos do ser humano, aparentemente, melhor dizendo, bom entre aspas. E eles comeram. E no momento que comeram do fruto proibido, eles pecaram
Pecado é contrariar a Deus, pecado é contrariar, é viver à margem da palavra, dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos do Senhor Jesus. Pecar é errar o alvo, é sair do caminho, é sair das veredas, é sair da verdade, é sair da vida que é Jesus. E no momento que eles pecaram, eles romperam com uma aliança de fidelidade que existia entre o homem e Deus. Estou raciocinando com vocês esse tema. Existe na neurociência, ou no nosso cérebro, a neurociência nos ensina um sistema nervoso chamado simpático e parasimpático. Já falei, mas quero falar mais claro hoje à noite para falar dessa palavra aqui com vocês. O nosso sistema nervoso chamado simpático e parasimpático. O simpático representa o nosso eu, o que nós somos, o Adão com Deus, feliz com Deus, criado à imagem e semelhança de Deus com toda a perfeição. E existe um outro sistema chamado parasimpático. Simpático e parasimpático. O simpático é o sistema das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa força, da nossa resiliência, da nossa capacidade, do nosso domínio próprio. E o parasimpático é aquele que regula esse sistema, é aquele que baliza esse sistema, normatiza esse sistema nos momentos de lutas, nos momentos de ataque, nos momentos de dificuldade, para que o eu não fique assustado, o eu não cometa violência, o eu não saia do caminho. O parasimpático ajuda o simpático nesses momentos. Veja que perfeição, tudo ok. Veio a tempestade, tudo ok. Veio a doença, tudo ok. Veio as lutas, tudo ok. A resiliência é muito forte ali. Com o pecado, a resiliência do ser humano foi atingida, ficou adoecida. Com o pecado, o eu do homem ficou adoecido, de tal maneira que de vez em quando, aquilo que era tão amigável entre os dois, que era tão harmônico, ficou um pouco desajustado. Ora para cima, ora para baixo. Aí é que está o desequilíbrio no comportamento do ser humano, nas emoções, nas atitudes, na personalidade e no caráter do ser humano. Quem é que pode confiar no homem? Quem é que pode confiar na mulher? Quem é que pode confiar na criança? Todo mundo. Todo mundo confia na criança. Mas no momento que as suas faculdades mentais se desenvolvem o suficiente para entender o que é mal e o que é bom, aí começa aquela luta tremenda. É por isso que existem as guerras, é por isso que existem as lutas, é por isso que existem as fraquezas, é por isso que vem as tentações sempre existiram, desde o tempo de Adão e Eva. É por isso que vem a falha, é por isso que vem o desânimo, é por isso que às vezes dizemos, agora não dá mais certo, é por isso que vem a baixa autoestima, quando o eu disparou, não presto, eu não vou fazer mais nada, eu não consigo passar de ano, eu não consigo entrar na faculdade, eu não consigo trabalhar e dar conta do trabalho, eu não consigo enriquecer, eu estou pobre, estou empobrecido, alguém tem que me ajudar, eu não consigo enriquecer. E o parasimpático diz assim, para-te quieto, volta, tu vai conseguir. Ele diz, eu não consigo, é muito difícil para mim, eu não consigo me livrar da violência, do ódio, eu tenho que matar aquela pessoa, eu tenho que fazer alguma coisa ruim, eu tenho que deixar de ir na igreja. E o parasimpático, que é o órgão regulador, diz assim, calma, vamos conversar, para, vamos conversar, volta para o teu lugar. E ele diz assim, eu não te ligo, eu não quero saber de nada. Esse é o motivo do homem
do indivíduo, do ser humano, ser intransformável pela sua própria força e pela capacidade de outro ser humano. Você sabe que eu trabalho em comportamento, né? A minha formação universitária é de cognitivo comportamental. E como é difícil mudar o comportamento de uma pessoa. Às vezes se trabalha, e de vez em quando zerou, tudo zero. E quando fica tudo zero, aí que eles ficam mais valentes ainda. Aí se fazia uma coisa, fazem duas. Aí se eles queriam matar um, querem matar dois. Aí se eles queriam fazer um pecado, eles querem fazer dois. Ou mais. Jesus disse, Satanás volta 7 vezes mais para o indivíduo. Muito bem. Mas também, irmãos, resumindo, nós temos uma notícia que é nossa. É aqui do coração. Oh, glória a Deus. Lisiane, sua irmã, é Lola, né? Lala. Os parentes todos, Binho. Nós temos, nesses momentos, que parece que um buraco está em nossa frente e que a gente caiu nele. Nós temos uma esperança de sair de lá. Marcos, faça pausa que eu me emocionei, né? Tu saísse de lá. Tu saíste, muito oramos. Só Jesus pode transformar o ser humano. Só Jesus. Romanos, antes de Romanos, vamos voltar um pouquinho para o texto que nós lemos. Disse João: vocês nunca serão transformados por sistema religioso algum. Vocês nunca vão melhorar de vida, por mais que vocês se esforcem, por mais que vocês se sacrifiquem. Vocês nunca vão deixar do egoísmo, nunca vão deixar da autossuficiência, nunca vamos deixar desta vida difícil e dura, se não entregarem suas vidas a Jesus. Em outras palavras, se não seguirem a Jesus como nós seguimos. João 14,16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: não há salvação em nenhum outro. Ninguém vai salvar vocês, judeus. Ninguém vai salvar vocês, gregos. Tinha gente de toda parte do mundo. Ninguém vai poder tirar vocês dessa situação. Não adianta, vocês sairão e cairão de novo. Esse é o destino do homem perdido. Mas eu apresento a vocês alguém que pode lhes salvar, alguém que pode lhes ajudar, alguém que pode lhes trazer a salvação, que pode mudar suas vidas. E este é Jesus que nós pregamos. Jesus, nosso Salvador, Jesus que morreu na cruz por nós, Jesus que conhecemos pessoalmente, que morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, nós o acompanhamos até a sua volta para o Pai. Ele disse que um dia voltaria para nos levar. Ele é o único que pode salvar. E digo mais para vocês, multidão, era uma multidão enorme, não há salvação em nenhum outro, não há transformação em nenhum outro. Ninguém vai ser transformado. Cada vez vão ficar pior. Cada vez vai ser mais difícil. Somente em Jesus. Só Jesus tem este poder de transformar a vida de vocês. Aí eu linkando esse texto com o Gênesis, Jesus pode nos devolver ao Pai, dizendo: simpático e parasimpático agora estão em harmonia de novo. A felicidade veio. Isso aconteceu na minha vida, irmãos, uma mudança completa. Não canso de dizer isso aí, quando me converti. Jesus não mudou gradativamente a minha vida, Ele mudou radicalmente a minha vida e mudou instantaneamente a minha vida. Eu senti que fui devolvido ao Pai.
Eu senti que este elo que estava arrebentado foi ligado por Jesus. Esta comunhão com Deus, esta comunhão com o Pai. E a partir daquele momento, a minha vida mudou radicalmente. Não era mais aquele jovem que eu era antes. Tudo mudou na minha vida. Não precisou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, alguém me convidando, vamos para a igreja, vamos servir a Jesus. Eu, todos os momentos de culto, pegava a minha Bíblia e ia direto para a igreja. Eu tracei um novo caminho neural na minha mente. O meu caminho não era mais o divertimento deste mundo, não era mais os prazeres da carne, mas o meu caminho estava agora em servir a Deus, em me congregar com os irmãos, em estar na casa de Deus. E eu nutro este caminho, eu cultivo este caminho, e eu zelo e eu cuido deste caminho, e vivo neste caminho, e vivo nessa intensidade durante todos esses 60 anos que trilho, que sigo a Jesus, ou melhor dizendo, que sigo a Jesus, que sirvo a Jesus. E digo para vocês, cada vez mais eu sinto maior vontade de servir a Jesus, e sinto mais prazer em servir a Jesus, porque olhando para esses 60 anos, o que Ele fez por mim não é brincadeira, irmãos. Eu costumo dizer, saí com uma malinha de casa e um terninho preto. Quase a cor esse aqui não é para ficar com a luz, não fica bem preto, é bem pretinho, né? E Deus cuidou de mim. Deus me deu um ministério. Deus me deu uma família. E essa família está crescendo ainda. Glória a Deus. Essa família vai crescer mais ainda. E o Senhor ainda disse para mim hoje, eu ainda vou acrescentar mais coisas na tua vida ainda, tu vais ver, porque estás me seguindo, e as minhas promessas vão se cumprir na tua vida. E Jesus disse uma vez, aquele que deixar pai, irmão, irmãos, por minha causa e me seguir, receberá 100 vezes mais no presente e no futuro a vida eterna. Eu estou vivendo o meu presente ainda, eu estou vivendo no presente século, eu estou vivendo o estágio dessa vida física aqui na terra, que não terminou ainda. Glória a Deus. Rapidamente, resumidamente, não vou ler o texto por causa do tempo. Zaqueu, um homem desconectado de Deus. Todos que não têm Jesus estão desconectados, irmãos. Todos. Eu estava. Era religioso, minha mãe era muito religiosa. Eu estava desconectado de Deus, seguindo o mundo, mesmo com a minha religião. Seguia o mundo. Meu irmão que continuou seguindo o mundo, até hoje ele está com todos os vícios do mundo, e participou de todas as perversidades deste mundo, mesmo casado. E os que serviram a Jesus, um foi pastor por muitos anos, já está com o Senhor. Minhas irmãs, todas crentes, salvas, servindo a Jesus, com as suas vidas mudadas, seus comportamentos mudados. Aleluia. Zaqueu era um homem muito rico, importante para a sociedade. Era uma autoridade no seu tempo. Um coletor de impostos, um homem riquíssimo. Só porque ele estava desconectado de Deus, e o seu sistema nervoso simpático, estava desgovernado, estava ao léu, para cá e para lá. Ele se tornou uma pessoa muito ruim, desonesta. Ele, como cobrador de impostos, cobrava além do que lhe era permitido. Ele era infiel, ele era desonesto. Mas com certeza havia outros pecados no homem, porque o ser humano é ruim, irmãos. Para pecar, não basta contar até 10, a pessoa já está pecando. E ele certamente era uma dessas pessoas, inclusive era odiada de todas as pessoas, porque roubava dinheiro dele, até dos pobres. Certamente era aquele que dizia assim, vamos cuidar dos pobres, vamos ajudar os pobres. Mas ele por trás pegava o dinheiro dos pobres. Assim é o ser humano.
Não adianta criticar deles, tem que ajudar o ser humano. Os seres humanos são assim. Mas houve um momento que ele também, como todos nós, tivemos e temos a oportunidade de mudar nossa vida, de mudar nosso comportamento. E ele se encontrou com alguém, com aquele que podia mudá-lo. Hoje Jesus está aqui. Ele está aqui. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou ele no meio deles. Ele está aqui hoje. E ele quer mudar vidas, ele quer mudar comportamentos. Lembre-se que sozinho nunca vai mudar. Mesmo que todas as ciências juntos, os ramos da ciência lhe ajudem, não vai adiantar. Isso é algo interno, isso é algo do coração, isso é algo lá de dentro. Jesus chegou a dizer: vocês estão tão ruins e parece que estão tão bons por fora vocês estão tão lindos, com um sepulcro pintado, caiado, mas lá por dentro estão cheios de prodidão. Eu estou vendo o interior de vocês, está muito arruinado, está muito mal, está muito ruim, tudo que não presta está lá dentro de vocês. Isso é um perigo, porque pode saltar para fora e contaminar outros. O mundo está sendo contaminado de uns com os outros. Há um vermes, há um vírus terrível, que é o pecado, que contamina as pessoas. E ele se encontrou com Jesus e disse: Jesus, posso? Jesus disse: eu quero ir na tua casa. E Zaqueu levou Jesus para a sua casa. Não basta só conhecê-lo, não basta só saber quem ele é preciso convidá-lo para a intimidade. A casa é o lugar da intimidade. Zaqueu levou no lugar certo. Zaqueu levou no seu interior, levou para a sua casa. Leve Jesus para a sua casa, para conhecer a sua intimidade, para conhecer suas fraquezas, para conhecer os seus defeitos, para que ele venha e mude. Ele não queria ir na igreja com Jesus. Ele não queria ir na sinagoga com Jesus. Ele queria que Jesus fosse na sua casa. Ao chegar na sua casa, todos olhavam para Jesus e Zaqueu e murmuravam: puxa, Jesus recebe esse fariseu que tanto mal nos fez. E aí está com esse homem pecador, que recebe pecador para comer na sua mesa. Zaqueu, sabendo das pessoas que estavam ali, que não gostavam dele, que o criticavam, levantou-se, não se conteve e disse, e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres, aqueles a quem eu, metade dos meus bens. Era muito rico. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. O homem é muito ganancioso, só quer dinheiro. Deus muda o coração do homem e falo dono do dinheiro e não o dinheiro dono dele. Foi isso que Jesus fez na vida de Zaqueu. Zaqueu, dono da sua fortuna, dono do seu dinheiro, e não o dinheiro dono de Zaqueu, dono do seu eu. Veja que agora está existindo uma conexão certa, né? Desses neurotransmissores. Veja como está agora voltando à normalidade. Não é isso que acontece quando alguém aceita Jesus? Começa a reparar os seus erros, começa a chorar, se arrepender, começa a consertar sua vida, começa a arrepender completamente. Sabe o que Jesus disse? Hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio a salvação a este homem, a esta casa, a Zaqueu. Hoje Zaqueu foi salvo. Foi para isso que eu vim aqui, para mudar o homem, para fazer mudança no coração do homem. É isso que Cristo quer fazer ao se encontrar conosco, ao entrar em nossa casa, ao nos conhecer e nós o conhecermos como nosso Salvador. Ele quer nos mudar.
seguir a Jesus, ser salvo sem mudança, e isso não é uma realidade, e isso não é o certo. Servir a Jesus significa mudanças substanciais, mudanças radicais, mudanças para o melhor, mudanças para a serenidade, para a perenidade, para a felicidade, para a tranquilidade, para vivermos uma vida feliz. Disse Davi no Salmo 1: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. E está escrito em Romanos, agora sim, 12, versículo 2, que Deus quer nos transformar, renovando a nossa mente pela renovação do Espírito Santo, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que significa isso? Voltarmos ao paraíso, voltarmos às delícias da vida, voltarmos a desfrutar da felicidade da vida, voltarmos a viver bem, mesmo nos momentos de fé, de dificuldade e de lutos, sabendo que as coisas deste mundo que traz o sofrimento, elas passam logo, e de repente nós já estamos lá em cima com Jesus. Isso é, já damos a volta por cima com Jesus de todas as dificuldades. Glória a Deus. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, isso é, aquele que crê mesmo como Abraão creu. Jesus transformou a vida de Zaqueu, e Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Ele veio para nos transformar. Amém? Repito, é bom que saibamos que nós não vamos ser transformados se não deixarmos Jesus tomar a direção, tomar as rédeas de nossa vida. Não vamos ser transformados. Vamos ser um crente intransformado. Caindo, levantando, fé, incredulidade. E será assim. Só poderemos ver a transformação pelos frutos do Espírito. Gálatas: amor, fé, mansidão, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio. Só viveremos e daremos esses frutos se o Espírito Santo habitar em nós, e Ele habita depois de termos aceitado a Jesus, depois de andarmos com Jesus. Ele não vai habitar em nós se nós não seguirmos a Jesus, se nós não tivermos Jesus conosco, se nós não tivermos Jesus na nossa casa, e se Ele não ouvir de nós: eu agora me arrependo, eu agora não quero mais fazer essas obras que eu fazia antes, pelo contrário, eu quero fazer as obras que Deus me ensinou a fazer na sua palavra, nos seus ensinamentos. E isso é tão maravilhoso que passa para nós ser uma regra de fé, irmãos. Passa a ser automático em nós. Sempre que o nosso eu se elevar, se orgulhar, se ensoberbecer e sair do nível padrão, ele que está agora controlado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo agirá através do nosso parasimpático. Volta para o teu lugar. Lá está o Milton voltando para o lugar, orando, jejuando, buscando a Deus. E de repente vem alegria, felicidade de novo, vontade de vir na igreja, vontade de ser fiel, vontade de adorar a Deus. Trabalhando com um casal, e ele, sábado agora, eu perguntei: como é que está a vida de vocês, a vida espiritual? Não temos ido mais na igreja. Vocês têm orado? Não temos ido mais no culto de oração. Eu continuei perguntando, só me respondem que eu pergunto: e vocês foram dizimistas alguma vez? Estão na igreja? Nunca fomos dizimistas. E o homem disse assim: uma vez eu comecei a entregar meu dízimo para a igreja, para o Senhor. Aí a filha disse assim: não, pai, a filha que não é crente, não dá o dízimo, coloca num banco esse dízimo, esse dinheiro aí que tu vai dar na igreja, e depois tu desfruta dele. E aí ele fez assim, e ele disse assim para mim, e o Senhor, falei para ele: o Senhor tem feito isso? Fiz, e hoje eu estou tendo dinheiro? Não, eu estou endividado, em todos os lugares estou com dívida. Eu disse: uma das coisas é a mudança de comportamento.
vocês mudarem esse comportamento na igreja, na casa do Senhor, e começarem a ser fiéis. Vocês vão ver a operação de Deus, vocês vão ver o sobrenatural, vocês vão viver no sobrenatural, nos milagres de Deus. Na hora certa Ele vem, Ele intervém, Ele opera, Ele realiza a sua obra, mesmo que Satanás se levante. Davi disse: com o Senhor ao meu lado, eu vencerei exércitos e pularei muralha. Ele disse: ainda que ele venha 7 vezes forte, poderoso, com uma correnteza d'água, o Senhor levantará sua bandeira contra ele. E disse Jesus: pisarei serpentes e escorpiões e toda obra do diabo, e nada absolutamente vos causará dano. Isto é para aqueles que estão em Jesus. E voltando no Salmo para encerrar: e tudo quanto eles fizerem prosperará. Isso tem acontecido na minha vida, irmãos. Isso tem acontecido na vida da minha família. Tem acontecido na vida da igreja, dos irmãos. Quando eu fui pastor aqui, titular, eu vi isso acontecendo na vida de vocês. Estou vendo acontecer na vida dos meus filhos. Tudo prosperará. Mas precisamos seguir a Jesus, irmãos. Seguir a Jesus. E tê-lo na nossa intimidade, tê-lo no nosso coração, não esconder nada dele. Se precisarmos dele, vamos clamar a ele, vamos orar, vamos nos humilhar, vamos decidir. Tudo depende de uma decisão, tudo depende de uma iniciativa nossa, um enfrentamento nosso. Vamos enfrentar este mal e vamos dizer: hoje eu me rendo a Jesus. Hoje Jesus vai habitar na minha casa. Ele vai ser o hóspede oficial na minha casa. Ele vai mandar na minha vida. Ele vai ser o meu Senhor. E a partir de hoje os céus se abrirão, os céus de bronze, aquele bronze que os judeus tinham quando pecavam contra Deus. E eles oravam e os céus eram de bronze. Deus não escutava, mas quando eles se arrependiam, os céus se abriam e as chuvas de bênçãos vinham sobre eles. É isso que Deus quer fazer na sua vida, na sua família. Se hoje você entregar a sua vida a Jesus e começar a segui-lo, começar a servi-lo, venha nessa casa, aqui se adora a Deus. Venha e seja um seguidor de Jesus conosco. Quero que você fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Quero orar por você agora.